Pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui explicando brevemente os passos, para a execução do nosso trabalho sobre o projeto de uma linha de transmissão. Bom, nesse vídeo eu vou abordar os principais aspectos desse projeto, que eu já expliquei de certa forma em sala de aula. Só vou reforçar aqui e dar algumas dicas para o pessoal que nunca mexeu ainda com o MATLAB. Bom, o primeiro passo do projeto é escolher a localidade e fazer o levantamento topográfico. Para fazer isso, pessoal, existem vários sites. Eu até passei um outro site lá no dia da aula, só que eu achei esse site aqui, que é lá do site do Reino Unido, que eu achei ele mais interessante devido à funcionalidade de você fazer o download do CSV com as coordenadas do perfil topográfico. Isso evita aquele trabalho de ter que ficar clicando em vários pontos que alguns alunos reclamaram comigo. Então, eu recomendo agora vocês utilizarem esse daqui, apesar de que com outro também vocês conseguiriam fazer sem maiores problemas. Então, se vocês clicarem nesse site, vocês vão entrar aqui nessa página. E com isso, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é mudar as opções aqui, ó. Essas opções são importantes porque elas definem algumas questões da geração do perfil topográfico. E vocês devem estar escrito aqui rota, vocês têm que mudar para straight line. Para quê? Para que o programa gere o perfil topográfico numa linha reta e não em rodovias próximas. Porque se você colocar aqui rota, mesmo que você clique em um lugar que não seja uma rodovia, ele vai escolher a rodovia mais próxima e fazer o perfil topográfico nessa rodovia, que não é o nosso caso. Então você tem que clicar em straight line, ok? Então você vai escolher uma localização. Eu até já fiz aqui uma escolha, um local aqui. Então você clica primeiro em um ponto e depois clica no outro. Eu escolhi aqui, que vocês devem estar em mapa, né? Você pode mudar para satélite para você verificar aqui se realmente é um local não urbanizado. Isso é importante, alguns alunos perguntaram, né, se eu deveria ser um local que não fosse urbanizado. Eu disse que sim, porque fica mais fácil de atender a nossa norma e os requisitos dela. Então eu escolhi aqui dois pontos com essas coordenadas de latitude e longitude aqui, né? E esse site já nos dá aí, ó, todos os pontos entre uma determinada latitude, entre uma determinada coordenada e outra. Então não tem que ficar aquele trabalho de clicar em diversos pontos. Outra característica interessante é que ele nos fornece aqui a distância, né, que eu pedi que fosse no mínimo de 5 km, e também a diferença de altura. Então, vocês notarem aqui, ó, a importância daquele valor de 15 metros que eu pedi para vocês é que fosse a diferença entre a máxima altitude e a mínima, não a diferença entre a altitude do início e do final, tá bom? Então, 15 metros que eu pedi de desnível seria o valor da diferença entre a máxima altura e a mínima, máxima altitude e a mínima, ok? Então, nesse caso, esse projeto aqui atenderia os dois critérios. Para a gente conseguir trabalhar com esses pontos aqui, esse site nos possibilita fazer o download do CSV, que é um arquivo que contém aí os pontos do nosso trajeto. Então, vou fazer aqui o download, criar aqui uma pasta trabalho LT e vou salvar. Vou agora abrir o meu MATLAB. E vou selecionar aquela pasta. Como? Basta eu dar o comando cd e ir para a pasta que eu salvei o arquivo root.csv. Vou dar dois cliques nesse arquivo e aqui eu vou ter lá os valores, né? Vou importar os dados daquele arquivo. O que é importante para mim
são apenas os valores da elevação e da distância. Ok? Vou importar a seleção e vou fechar. Se a gente for dar 2 cliques aqui, vamos ver que a gente tem o nosso arquivo aqui, lá com as coordenadas das distâncias em quilômetros. Estão vendo que está em quilômetros e não em metros, a gente vai ter que mudar isso depois. E aqui tem uma primeira linha, não, a gente pode até apagar essa primeira linha aqui, para não atrapalhar. Pode fazer a mesma coisa com o arquivo das elevações. E se a gente vier agora no Workspace e der um plot, a gente tem aí o nosso relevo, que nada mais vai ser do que a distância, essa variável distância km, um plot pela variável elevation em metros. Então, se eu fizer isso, eu tenho aqui o nosso relevo. Para não ter que ficar toda hora importando, vocês podem salvar essas duas variáveis. Basta clicar aqui com o botão direito, Save As. Eu vou salvar com o nome dados topográficos.mat. Pronto. Então vai aparecer aqui um outro arquivinho, dados topográficos, que possui aqui a elevação em metros e a distância em quilômetros. Ok? Eu voltei aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês. O que a gente está fazendo aqui, eu não estou salvando nenhum desses comandos. Para poder depois fazer o nosso programa, a gente vai precisar criar um novo script. Porque aqui é apenas uma janela de comandos, um espaço de trabalho, mas eu não consigo salvando esses passos, esses comandos que eu estou dando. Então, para isso, eu vou ter que criar um script de execução no MATLAB. Esse script eu vou chamar aqui de exemplo. Vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo ali no Workspace, só que agora eu vou poder rodar esse script N vezes, várias vezes que eu desejar. Isso vai ser bastante útil para nós. Então, pessoal, vou criar aqui esse arquivo. Você pode fazer comentários utilizando o símbolo de percentual. Vou colocar aqui programa exemplo e vou definir aqui as variáveis e vou definir meus comandos também. A primeira coisa que eu faço no programa normalmente é limpar a nossa área de trabalho. Vou dar um clear, um close all, um CLC aqui. A cada vez que eu der um ponto e vírgula, quer dizer que eu estou finalizando uma execução de um comando. Então, primeiro eu dei um comando clear, que vai limpar as variáveis que estão armazenadas no meu workspace. Vou dar um close all para fechar possíveis janelas do MATLAB que estejam abertas, como figuras, por exemplo. E esse CLC eu vou limpar aqui a minha janela de comandos. Okay? Então, se eu rodar esse programa aqui, vocês vão ver que eu limpei tanto as minhas variáveis quanto a minha janela de comandos. Em seguida, pessoal, eu vou carregar os dados topográficos que eu salvei aqui nesse arquivo dados topográficos.mat. Então, vou dar um load. Então, o nome do arquivo, dados topográficos.mat. Prontinho. Dando esse comando aqui, aquelas variáveis elevation metros e distância km, elas vão aparecer aqui no meu workspace. Então, com isso, eu consegui novamente utilizar os valores dessas variáveis, que nada mais são do que vetores, né? Ambas com 256 posições, 256 linhas por uma coluna, que é um conjunto de dados. Posso aqui, só que essa distância aqui, essas distâncias estão em quilômetros, né? E a gente vai trabalhar no MKS. Todas as variáveis a gente vai trabalhar no MKS, então eu vou converter isso aqui para metros. Então, eu vou chamar aqui as variáveis dos dados topográficos. Vou mudar um pouco o nome delas, até para facilitar a nossa digitação. Vou chamar de x do relevo, que nada mais vai ser do que a distância em quilômetros vezes 1000.
E o meu y do relevo vai ser a minha elevation em metros. Bom, com isso aqui eu já estou com as coordenadas do perfil topográfico definidas. Tão importante quanto definir as coordenadas do perfil topográfico é definir a zona de segurança. Então, eu lembro aqui para vocês a norma da CELG que define, né, a distância mínima da linha de transmissão para o solo, dependendo aí da nossa tensão de operação da linha. Então, eu vou definir aqui um y, um outro vetor, que vai ser o y da zona de segurança. E nada mais vai ser do que o próprio y do relevo mais a distância de segurança, que eu vou chamar aqui, nesse caso, por simplicidade, eu vou falar que é de 10 metros, nesse exemplo fictício. Até porque eu não estou fazendo com os mesmos valores, né? O pessoal ir procurar, verificar qual que é o valor exato para o caso do trabalho de vocês. Então, nesse caso aqui, todos os pontos do y do relevo vão ter um valor agregado a mais de 10 metros, ou seja, eu vou ter uma zona de segurança que está 10 metros acima. Obviamente que dependendo se existem rodovias, se existem uma linha férrea, por exemplo, vocês vão ter que estar mudando esse valor aqui. Aqui no caso eu estou somando a todos os pontos, ou seja, todo o meu relevo vai ter uma mesma zona de segurança. E aí vocês vão ter que verificar para o caso de vocês, por exemplo, onde tiver rodovia, vocês vão ter que ter um valor maior ou menor, e aí isso faz parte também lá do trabalho, tá? Então aqui, ó, eu vou só mostrar para vocês como ficaria então o nosso relevo e a zona de segurança. Vou aqui fazer um plot, né, do nosso x do relevo, y do relevo. Só que agora eu vou plotar numa cor azul o relevo, porque eu também quero ver como é que está a nossa zona de segurança. Vou plotar o x do relevo, que o x não vai mudar, e agora o y da zona de segurança, que eu vou plotar em vermelho. Então, na hora que eu rodar esse comando, eu vou ter aqui uma figura onde eu tenho meu relevo em azul e a zona de segurança. Ok, pessoal? Com isso a gente termina lá o nosso primeiro passo, que é definir e caracterizar muito bem aí qual que são os nossos dados topográficos e também a zona de segurança. A segunda etapa do nosso projeto, pessoal, ela consiste em escolher o cabo e a tensão de operação da linha. Eu não vou nem entrar em grandes detalhes, né, nessa segunda parte, porque fazer essa escolha é só consultar a tabela que eu mandei para vocês aí no arquivo. Né, a única restrição que eu pedi é que o cabo fosse com uma seção transversal maior do que 300 milímetros quadrados, então qualquer cabo superior ao cabo Osprey aqui já seria suficiente. E a tensão de operação da linha, eu escolhi as tensões básicas aí de subtransmissão, que são lá do arquivo da CELG, né? Então vocês podem escolher aí 69 kV, 138 ou 230. Aí vai, de acordo com o grupo, isso aí vai impactar basicamente nas distâncias mínimas, né, entre a linha e o solo. Isso na hora de vocês já fazerem o trabalho. A terceira parte ela também tem bastante similaridade com a segunda. Ela consiste em determinar o valor aí de T0 e obter o valor de MS a partir da tabela. Aqui eu dou um exemplo do cálculo, né? Imagina que eu tenho um cálculo, um cabo hipotético cujo nome é AAA, e eu chamei esse cabo, eu observei na tabela que esse cabo hipotético ele possui uma tensão de ruptura, né? O rated strength aí seria a tensão máxima que ele
a tração máxima, perdão, que ele suportaria seria de 140 kN e a massa total de 1.350 kg por quilômetro. Então, como eu já tinha adiantado na sala de aula, o nosso T0 ele é um valor que você vai arbitrar, né? Ele é a componente horizontal da tração do cabo. E essa componente, eu tinha especificado que essa tração total ela deveria ser inferior a 20% da tração máxima, né? Dada aí pelo rate strength. Como a componente horizontal vai ser a maior parte aí do nosso cabo, vocês vão poder verificar pelos cabos que ela é a maior parte, a gente considera essa componente horizontal muito próxima da tração máxima aceita no projeto. Como a gente está usando 0,2 como limite, né, de tração, eu estipulei aqui um valor inicial para o nosso T0 de 0,17. Então, o nosso T0 seria, nesse caso, 0,17 vezes os 140 kN, o que daria aproximadamente 24 kN. E o nosso ms, né, basta eu converter a massa total do cabo para a unidade de newtons por metro, que é o valor que eu tenho que inserir, né, e utilizar nas equações que nós demonstramos em sala de aula. Bom, uma vez definidos esses parâmetros iniciais, eu estou apto a começar o projeto de alocação das torres e definição das catenárias. O primeiro passo, então, seria a definição do local das duas primeiras torres, né, e a altura delas. Então, uma vez que eu já tenho o meu relevo e a altura, a zona de segurança, agora eu vou definir a posição das minhas duas primeiras torres. Vamos voltar ao nosso arquivo do MATLAB. Né, e vamos definir agora os locais das torres. Os locais das torres, pessoal, eu vou arbitrar utilizando lá o nosso diagrama, o nosso plot do terreno. Então eu vou escolher aqui algum local, né? Vai ser um local arbitrário que eu devo definir baseado em algum critério. Vamos, por exemplo, aqui pegar uma torre inicial, uma posição ali de que eu vou chamar de XT1, né, igual a 296 metros, contados a partir do zero. E vamos escolher aqui um valor de XT2 de, vamos supor aí, 672 metros. Então vamos pegar aqui um XT2 de 672 metros. Esse local aqui, a princípio, eu arbitrei. Se ele vai ser o melhor ou não, a gente vai poder ver depois ao longo do projeto. Ele é um ponto plausível. A altura dessas torres, né, eu também vou definir a priori. Nesse caso, por simplicidade, vou considerar todas as torres sendo da mesma altura, uma altura de 25 metros. Para eu conseguir determinar o ponto Y das torres, né, o ponto X eu já defini, o ponto Y que a minha catenária vai passar, como eu expliquei em sala de aula, ela vai ser dependente tanto da posição, da altura, né, da elevação do relevo na localização da minha torre, quanto da altura dessa torre. A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar qual índice do vetor que está localizado a minha torre. Veja que esse vetor XR aqui, ele é um vetor, né? Então, portanto, ele tem várias posições, e uma dessas posições é o valor de 296. Eu quero saber qual posição que 296 está nesse vetor. Então, basta eu usar um comando find XR igual a 296. Igual aqui, porque eu estou fazendo uma comparação. Ou seja, esse comando vai me retornar o índice do vetor XR, que vale o valor de 296. Vou fazer a mesma coisa para a torre T2. Só que agora essa torre T2 está em 672. Com isso eu já sei os índices,
Então, para eu conseguir obter a altura do relevo, né, da torre, agora basta eu utilizar esse índice. Portanto, a altura da minha torre T1, né, o ponto mais alto dessa torre, ele vai ser igual a YR, só que com qual índice? Com o índice da torre 1 mais a altura das torres. Ok? Vou fazer a mesma coisa agora para minha torre T2. Isso vai ser igual ao índice da torre T2 mais a altura das torres, que é de 25 metros. Feito isso, pessoal, a gente já tem aí as duas torres definidas, né? Tanto a posição X quanto a posição Y. Bom, eu vou definir aqui um vetor que eu vou chamar de torre 1, que é simplesmente um segmento de reta que vai representar a minha torre, apenas de modo que eu consiga visualizá-la, né, lá no nosso gráfico, do relevo. Então, eu vou simplesmente traçar um segmento de reta do ponto mais baixo da torre até o ponto mais alto. O ponto mais baixo ele vai ser dado por xt1, né, que vai ser a coordenada xt1, e o próprio yr de quê? Do índice T1. E a altura e o ponto mais alto da minha torre vai ser dado por xt1 também, né? É o mesmo x, só que a altura vai ser o que? O yt1. Vou até usar yt1 aqui para melhorar a notação. A torre 2 é a mesma coisa. Vou ter aqui a torre 2, só que agora vai ser torre 2, yt2, xt2, yt2. Bom, vou agora dar um hold on aqui. Esse comando hold on serve para eu travar a minha imagem, a minha figura, né, do plot, uma vez que toda vez que se eu não tivesse esse comando aqui, toda vez que eu invocasse o comando plot, ele ia apagar o que já estava na tela. Se eu dar um comando hold on, eu vou manter o que estava e apenas sobrescrever a nova imagem. Então, como eu vou plotar as novas torres, eu quero que se mantenha o relevo, eu vou apenas representar aqui estas torres. Então, eu vou dar um plot. A posição X aqui da minha torre 1, que é dada por todas as colunas, por todas as linhas e a primeira coluna, e todas as linhas da segunda coluna. Vou plotar isso aqui em preto e cai de black, então isso significa que eu vou estar plotando a linha em preto. Então aqui eu estou plotando as coordenadas x da minha torre 1 e aqui a coordenada y. A coordenada x é igual, né? xt1, xt1. E a coordenada y, a minha torre parte do solo e vai até o seu ponto mais alto. Vou repetir o mesmo procedimento para a torre T2. T1, aqui T2. Ok? Então, pessoal, fazendo esse gráfico aí, nós vamos obter esse resultado aqui, onde eu tenho as duas torres, né, representadas na posição, né, aqui o xt1 e aqui o xt2, e aqui o ponto mais alto, né, tendo cada uma delas a altura de 25 metros. Nosso próximo trabalho é agora definir a equação da catenária. Bom, pessoal, então para a gente conseguir obter a equação da catenária e posteriormente verificar se essa equação da catenária vai atender aos requisitos do projeto no que tange a restrições em relação à distância do solo, a gente precisa relembrar aqueles conceitos que a gente viu em sala de aula lá em relação às equações da catenária. A gente viu que a equação geral da catenária
ela contém, né, duas constantes C1 e C2 que eu expliquei na aula, né? Essas constantes nada mais são do que constantes que nos dão a noção do referencial que a gente está usando para essa equação da catenária. E a gente viu que se a gente considerar o nosso referencial como sendo o ponto mais baixo da catenária, né, ou seja, a origem do nosso sistema de coordenadas for o ponto mais baixo, a gente consegue um grupo de equações um pouco mais simples, né? E esse grupo um pouco mais simples, mostrado aqui nesse slide, nos dão toda a caracterização da catenária. Então, a partir dessas três equações aqui, eu consigo identificar a forma da catenária, o comprimento e a tração, que são três dados bem relevantes no projeto de uma linha de transmissão, que são também pedidos no nosso trabalho. Só que, né, é importante frisar que esse caso, essas três equações, elas foram derivadas para o ponto mais baixo da catenária, sendo a origem. Bom, vamos voltar para o nosso sistema real. Na prática, eu tenho lá as nossas duas torres, né, posicionadas num ponto fora da origem. Aqui é a origem do sistema, eu estou considerando baseado no nosso arquivo do relevo. Então, a gente tem um relevo, né, e essa catenária vai estar posicionada lá ao longo desse arquivo, desse referencial do relevo que a gente obteve nos passos anteriores. E essas posições relativas, aqui no caso o xt1 e yt1, que seria o ponto mais alto da torre 1, xt2, yt2, ponto mais alto da torre 2, vão implicar que o ponto mais baixo da minha catenária não esteja posicionado aqui na origem. Então, com isso, pessoal, a gente não vai poder utilizar aquelas equações mais simplificadas. A gente teria que obter as constantes C1 e C2 para verificar qual que é a nova forma do nosso cabo. Ok? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, né? E vamos ver qual que seria talvez a forma mais simples no meu entender. O que a gente pode fazer aqui nesse sistema é simplesmente uma transformação de coordenadas ou um deslocamento de referencial. Então, eu consigo tirar essa catenária aqui que está posicionada lá nas torres para uma catenária posicionada no ponto mais baixo, ou uma catenária posicionada na origem. Bastando fazer o quê? Subtrair as coordenadas x0 e y0 de todos os meus pontos da catenária. Então, nesse sistema aqui, a gente teria uma catenária, agora sim posicionada na origem, né, com o ponto mais baixo posicionado na origem, só que as coordenadas das extremidades ficariam alteradas, né, para as coordenadas xt1 menos x0, yt1 menos y0 e xt2 menos x0, yt2 menos y0. Para essa catenária deslocada, aí sim eu posso aplicar a equação da forma que nós encontramos em sala de aula. Ou seja, como eu já defini o meu T0, também conheço o μs, eu consigo agora obter a forma, né, da minha catenária, porque não tenho mais nenhuma incógnita aqui, para este caso, com ela posicionada em 0. Como é um problema numérico, né, essa forma aqui ela é genérica. Então, aqui, se eu plotasse essa forma da catenária de menos infinito a infinito, eu teria uma catenária que não representaria o caso real. O caso real, eu sei que a minha catenária ela vai partir do ponto xt1 menos x0 e vai terminar no ponto xt2 menos x0. Lá no MATLAB, na prática, eu vou criar um vetor que vai desse ponto, xt1 menos x0 e xt2 menos x0, né? E isso vai me dar o valor das abscissas da minha coordenada. E as ordenadas vão ser obtidas aplicando essa fórmula, né, em cada um dos pontos aqui no eixo x. Eu vou estar encontrando aqui os valores da forma da catenária. O único problema aqui que eu tenho para fazer a representação gráfica dessa catenária é a gente obter os valores de x0 e y0, porque eu preciso deles para conseguir obter aí o valor, né, da minha catenária.
Para fazer isso, pessoal, eu também fiz isso em sala de aula, vou repetir aqui para as pessoas que não estavam ou talvez não conseguiram acompanhar no momento. A gente lança a mão da nossa equação da catenária, uma vez que agora, como essa catenária está localizada, essa curva está localizada com o seu ponto mais baixo na origem, posso aplicar essa equação. E essa equação vai ter que ser válida tanto aqui no ponto xt1 menos x0, quanto no ponto xt2 menos x0. Aplicando essa equação no ponto xt1 menos x0, a gente obtém essa relação, ou seja, o meu y de x vai ser yt1 menos y0, vai ser igual ao t0 sobre ms, cosseno hiperbólico de ms sobre t0, xt1 menos x0 menos 1. Isso nada mais é do que a aplicação dessa expressão no ponto xt1 menos x0. Essa equação também tem que ser válida na outra extremidade da catenária, ou seja, no ponto xt2 menos x0. Então, eu faço o mesmo procedimento. Dessa forma, eu vou ter duas expressões que possuem apenas duas incógnitas, que são as variáveis x0 e y0, que na prática são as constantes, né, da minha catenária na posição do referencial global. Para encontrar, pessoal, os valores de x0 e y0, existem vários procedimentos, basta aplicar aqui, subtrair uma equação da outra, e a gente vai ter essa equação aqui obtida, né? Então, vou subtrair a primeira da segunda equação, a gente vai ter essa equação resultante, né? Passando aqui o t0 para o outro lado da equação e fazendo uma breve manipulação matemática, a gente chega nessa equação resultante, né? Que possui apenas x0 como incógnito. Então, para conseguir obter aqui o valor de x0, basta eu resolver esta equação, que eu vou mostrar daqui a pouco no MATLAB como é que a gente consegue resolver. Tá? E o x0, nesse caso, seria a raiz dessa equação. Então, vou utilizar um método qualquer para obter a raiz dessa equação, eu vou obter o x0. Para conseguir obter o y0, aí basta voltar com o valor de x0 em uma das duas expressões, eu já vou ter aí esse valor. Ok? Então, pessoal, uma vez encontrado o x0 e y0, eu já tenho também a catenária na posição real, que nada mais é que aquela expressão inicial, onde o C1 vai ser igual a x0 e o C2 igual a y0. Por quê? Porque eu desloquei a nossa catenária para a origem, né? Subtrai, então, x0 e y0. E agora, para eu conseguir voltar, né, com a catenária, sair dessa posição da origem e voltar para a posição real, basta eu substituir aqui as incógnitas igual a C1 e C2 igual a x0 e y0, respectivamente. Ok? Então, vamos agora para o MATLAB para eu poder explicar para vocês como nós fazemos esse procedimento matemático. Então, agora o nosso objetivo é encontrar as equações da catenária. A primeira coisa que a gente vai precisar definir, né, já são variáveis conhecidas, que seria o t0, né, que no MATLAB a gente tem que usar a notação americana, né, então ponto é o separador decimal. Então, a gente definiu já que o nosso t0 vai ser 0,17 vezes 140.000. O nosso ms também é conhecido, ele vale 13,2435. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é obter lá a nossa raiz da equação, o nosso x0. Então, como eu falei para vocês, basta resolver aquela última equação, né, para a gente conseguir obter o valor de x0. Isso aqui no MATLAB eu vou fazer utilizando a função f0. Essa função ela demanda a gente definir a função que a gente quer obter a raiz e um valor inicial. A função, existem algumas formas de ser obtida. Eu vou utilizar aqui a notação de função anônima, onde eu defino a função
na própria linha de código, né, na linha de comando aqui. Eu poderia criar um novo arquivo, um novo script do MATLAB com a função, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, eu vou definir aqui uma função matemática. Aqui o arroba indica que essa função está escrita em termos da variável x0. E aqui eu vou colocar aquela expressão que a gente obteve. Y1 menos yt2 menos t0 sobre ms vezes cosseno hiperbólico de ms sobre t0 vezes xt1 menos x0 menos cosseno hiperbólico de ms sobre t0 vezes xt2 menos x0. Pronto, definimos nossa função. Então, o valor de x0 ele pode ser encontrado facilmente através da função f0, que é uma função para a obtenção de raiz de equação. Ele utiliza um método numérico, parecido, por exemplo, com o método de Newton-Raphson, mas é um outro método. Se você quisesse utilizar o método de Newton-Raphson para encontrar o valor dessa função, também poderia, não seria problema, ok? Poderia ser utilizado. E essa função f0, ela demanda, então, eu passar a função que eu acabei de criar e um ponto inicial. Porque, como a gente viu lá na sala de aula, métodos numéricos, eles demandam uma condição inicial, um valor inicial, igual lá no método de Newton-Raphson. Aqui eu vou definir o valor, né, que nesse caso eu vou propor o valor xt1, para ele convergir mais rápido. xt1 eu sei que o x0 vai estar próximo do xt1, né? A gente sabe que o x0 ele é um pouco maior do que o xt1 e tem que ser menor que o xt2, lá pelo gráfico da nossa catenária. Obtendo esse x0, fica fácil de obter o nosso y0, apenas, né, substituindo lá em uma das expressões. Então, vou substituir na primeira expressão. Então, o nosso y0 ele vai ser t0 cosseno de ms, t0 sobre ms cosseno hiperbólico de ms sobre t0 vezes xt1 menos x0 menos 1. Então, está aí definido o valor do nosso x0 e y0. Portanto, agora eu posso plotar, né, a forma da nossa catenária. Vamos primeiro plotar ela com o ponto mais baixo centrado na origem. Então, vamos aqui criar um vetor, catenária x, né, que são as abscissas da minha catenária. E aí a gente vai ter essas abscissas variando de xt1 menos x0 até xt2 menos x0, que nada mais é do que aquela expressão que eu já tinha mostrado para vocês, ok? Nesse caso, essa notação do MATLAB, eu estou criando um vetor, né? Um vetor, o ponto inicial do vetor está sendo preenchido com o valor de xt1 menos x0. Esses dois pontos quer dizer que eu quero preencher esse vetor até o valor de xt2 menos x0. O incremento aqui eu não explicitei. Eu poderia explicitar aqui, por exemplo, um incremento de meio, ou seja, ele vai aumentar o valor, vai incrementando o valor de xt1 menos x0, né? Começar em xt1 menos x0, e vai incrementar de meio em meio metro até xt2 menos x0. Se eu não falar nada, quer dizer que ele vai incrementar de 1 em 1. Então, no meu caso, 1 em 1 metro já é uma discretização aqui interessante, eu não preciso explicitar isso aí não. E o valor da minha catenária em y é a própria função, né? A própria equação. Então, eu vou aqui aplicar a cada um dos pontos desse vetor a equação da catenária, né? Então, a equação da catenária, a gente já viu que é t0 sobre ms vezes cosseno hiperbólico de ms sobre
T0 vezes catenária, que o valor, né, da catenária em x. Ou seja, para cada ponto desse vetor catenária x, ele vai aplicar aí a expressão. Ok, pessoal? Então aqui eu vou até comentar aqui os nossos plots para vocês poderem visualizar a catenária. Então, se eu der aqui um plot catenária x e catenária y, vocês vão conseguir aí visualizar a nossa catenária, que é muito similar àquela que eu tinha mostrado no slide, né? Então, ela está aqui centrada em 0, ela vai desse ponto até esse aqui, ok? Só que a gente sabe que essa catenária não está posicionada lá no nosso relevo, no ponto real. Então, o que eu preciso fazer é, como eu desloquei do ponto real para 0, agora eu vou levar novamente, através das constantes C1 e C2, que nesse caso são iguais a x0 e y0. Então, como é que eu faço? Nesse caso é bastante simples, basta eu definir aqui a minha... vou até apagar aqui esse plot, né, que não vai ser necessário. Eu vou criar aqui um outro vetor de catenária, vou chamar de posição real x, nada mais vai ser do que meu catenária x mais um x0. Porque estou deslocando novamente esse meu vetor, né, essas abscissas, para a posição real, né? Então, estou utilizando aqui a constante C1, no caso é o próprio x0, e vou fazer a mesma coisa da catenária na posição real em y, que vai ser a catenária y mais y0. Com isso, pessoal, eu vou ter uma catenária exatamente posicionada entre as torres T1 e T2. Então, para a gente poder visualizar isso, vamos aqui plotar novamente, né, o nosso relevo, depois as nossas torres, e agora vamos adicionar entre as nossas torres a catenária posição real x e a catenária posição real y. Aqui eu vou plotar elas com uma cor diferente, né, para a gente não confundir. Vou plotá-las em magenta, ok? Então, na hora que eu representar aqui tem a nossa catenária lá na posição, né? E essa catenária aqui, ela atende às restrições, né, do relevo, ok? Então, ela está atendendo ao nosso projeto. Então, esse seria aí o passo a passo para fazer um vão. O que você vai ter que fazer agora é replicar isso aí para N vãos até você atingir o seu objetivo. Bom, eu quero mostrar aqui agora uma breve discussão acerca da otimização desse passo a passo. E quero mostrar para vocês aqui como a gente trabalha, né, aqui como um engenheiro trabalharia para melhorar esse projeto, para tentar gastar menos material. Então vamos lá. A gente vê aqui que a nossa catenária, né, está bem acima da distância de segurança. A gente pode fazer aqui o que? Tentar reduzir um pouco o valor dessas torres aqui e tentar aumentar a tração horizontal aqui dessa catenária, de maneira que a gente consiga atender o nosso projeto. Vamos botar aqui, por exemplo, uma torre com 20 metros de altura. A gente colocar uma torre com 20 metros de altura, pessoal, olha, e plotar novamente, a gente vê que agora a nossa catenária já não atende aqui às condições de projeto, né? Ela está abaixo da região de segurança. Então, como é que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem duas possibilidades. Ou a gente aumenta a nossa tração T0, o que vai automaticamente reduzir essa flecha aqui, ou
a gente aumenta a altura da torre. Vamos tentar primeiro, em vez de aumentar a altura da torre, aumentar essa tração horizontal, ok? Para fazer isso, a gente precisa também, né, olhar aquela outra equação, que é a equação da tração na nossa catenária. A gente não pode simplesmente aumentar essa tração sem verificar se o nosso projeto, em termos de tração, também é atendido. Então, para isso, vamos aqui definir uma nova variável, né, que é a tração no nosso cabo, que nada mais é que o T0 mais o valor da catenária em Y. Aqui é importante frisar que a gente deve usar esse vetor aqui de catenária em Y, que é o vetor com a catenária centrada em 0, não esse catenária em Y na posição real. Isso eu frisei bastante no início de aula, porque essa expressão que a gente obteve, né, que é T0 mais μs vezes Y de x, para tração, foi uma expressão que a gente obteve com a catenária centrada, né, com o ponto mais baixo na origem. Então, eu tenho que usar esse primeiro vetor. Vou até escrever aqui, ó, vetores, vou até colocar aqui, vetores com as coordenadas da catenária com a posição mais baixa na origem. E aqui eu tenho os vetores com as coordenadas da catenária com a posição mais baixa. Aí eu vou colocar na posição real. Ok? Então, eu vou criar aqui uma nova figura. Vou dar um comando figure. Aí eu vou abrir uma nova figura, porque eu não vou plotar aqui a minha tração, né, lá naquele mesmo gráfico que eu estou plotando as minhas curvas da catenária, porque não faz sentido, né? É uma outra variável que eu estou querendo avaliar. Vou criar uma nova figura e agora eu vou dar um plot da minha catenária em x, né, e a minha tração. Vou definir aqui um outro vetor também, que é importante, que eu vou colocar aqui, ó, tração limite, que a gente definiu lá como diretivo. Vai ser o quê? Vai ser 0,2 vezes a tração máxima, que é de 140 kN. Isso está lá no slide, né, com as definições do trabalho. Eu falo que a tração limite não pode ser maior do que 20% da tração máxima, da tração de ruptura do cabo. Definindo essa variável aqui, eu vou ter apenas um número. Só que para fazer o plot, eu preciso de um vetor, né? Um vetor que tem o mesmo tamanho desse catenária x. Então, vou criar aqui essa tração limite. Eu vou criar, ao invés de ser um número, eu vou criar um vetor. Então, eu vou multiplicar isso aqui pela funçãozinha once, que nada mais é que uma função que cria um vetor com números 1, né? Então, se eu multiplicar esse valor por números 1, eu vou ter aqui um vetor com todos os valores iguais, né, a 20% da tração de ruptura. O tamanho desse vetor, né, o MATLAB pede aqui para eu colocar o tamanho desse vetor. Então, o tamanho dele vai ser o mesmo tamanho do vetor catenária x. Então, eu vou utilizar aqui o comandinho size, que retorna o tamanho. Então, size catenária. Posso usar um outro comando melhor ainda, um comando length, né, que é do tamanho aqui do vetor catenária x. Ok? Então, agora eu tenho a tração limite. Então, eu vou plotar aqui tanto a tração da minha catenária, vou plotar isso em azul, e vou plotar aqui também a minha tração limite, que eu vou fazer esse plot em vermelho. Bom, se eu fizer aqui plotar essas curvas, o que nós vamos ter aqui? A figura 1 continua sendo lá a figura da nossa catenária, e agora vai aparecer no MATLAB a figura 2, onde eu tenho aqui a tração da minha catenária e aqui em vermelho a tração limite. Ok? Então,
a minha tração limite aqui, a nossa tração da catenagem, a gente consegue ver claramente que está abaixo da tração limite. Ok? Então isso faz com que eu possa aumentar essa tração para tentar reduzir essa flecha. Então vamos aumentar aqui a tração de 0.17, por exemplo, para 0.19. Então, se eu aumentar essa tração de 0.17 para 0.19, eu começo, olha, a reduzir aqui a minha flecha, mas ainda não foi suficiente. E vejam que eu ainda consigo aqui ter a minha catenária dentro da especificação em termos de tensão. Posso aumentar aqui, vamos tentar botar lá, por exemplo, 0.2, será que vai dar certo? Olha lá, vejam que se a gente colocar 0.2, a gente aí já não consegue atender. Aqui a gente ainda continua, reduz a flecha, mas ainda não atende, e mesmo que atendesse, não seria um projeto viável, porque a gente vê aqui claramente que a nossa tração da catenária ela está acima da tração aí máxima permitida no projeto, que seria de 28,3 kN. Perdão, seria 28 kN, né? Aproximadamente 28 kN. Então, a gente vai ter que reduzir. A gente pode deixar aqui bem próximo do limite, eu vou colocar 0,195, né? A gente vê que, nesse caso, a nossa catenária não está centrada aqui em 0, né? A tração ela está abaixo. A gente vê nesse caso que a tração está abaixo do valor. Então, em termos de tração, nosso projeto atende, mas ainda continua não atendendo em termos lá das restrições da norma técnica da CELG. Então, nesse caso, não me resta outra opção a não ser aumentar o tamanho dessas torres. Só que eu vou aumentar só um pouquinho, só suficiente para conseguir aqui o nosso projeto. Então, eu vou aumentar essa altura da torre, que agora está de 20 metros, eu tinha passado para 20, colocar aqui 21 metros. Aumentando bem devagar, né? E aí, com 21 metros, pessoal, se a gente for dar uma olhada aqui, nossa catenária está bem próxima do limite, né? Não toca no limite, ou seja, nesse caso, a nossa catenária atende o projeto tanto em termos de posição quanto em termos de tração, ok? Com isso, pessoal, eu finalizo esse projeto aí da catenária e agora basta eu repetir esse mesmo processo para todas as outras. Então, eu tenho que analisar tanto a posição da catenária quanto a tração. Uma última parte aqui importante, que também é pedido no trabalho, é o cálculo do comprimento. Esse cálculo do comprimento, né, se a gente for analisar lá pelas nossas equações, ele também é dado, né, pelo caso particular onde a catenária está no ponto mais baixo. Então, basta eu aplicar essa equação aqui. Eu prefiro resolver essa equação de duas partes. Eu primeiro resolvo do ponto mais baixo até o ponto à direita, né, ponto positivo da catenária, depois do ponto mais baixo ao ponto à esquerda. Então, eu faço essa integração em duas partes aqui, ok? Então, vamos voltar lá no MATLAB e vou mostrar para vocês também o cálculo do comprimento. Então, S, que seria o comprimento deste vão, né? Então, vou fazer o comprimento somente daquela parte do vão ali. Ele vai ser igual ao T0, né? Só para repetir aquela expressão, sobre μS vezes o seno hiperbólico de μS sobre T0 vezes o xt2 menos o x0 menos seno hiperbólico de μs sobre T0 vezes o xt1 menos o x0. Então aqui, pessoal, eu resolvi aquela expressão lá, né? Estou analisando aqui, fazendo por duas partes, né? Eu estou fazendo o comprimento da parte
à direita da origem, né, lá da nossa catenária. Então aqui eu estou calculando o comprimento dessa parte aqui da catenária, dessa parte à direita da origem, e vou somar com o comprimento dessa parte à esquerda. Só que na hora que a gente faz a conta do comprimento dessa parte da esquerda, ele dá negativo. Então eu tenho que trocar o sinal lá na nossa expressão para a gente ter um comprimento positivo. Então eu estou trocando aqui esse sinal para a gente ter um comprimento aí positivo, que é a soma dos dois, senão eu estaria subtraindo. Então, executando aqui, ó, vou até tirar o ponto e vírgula para ele mostrar o comprimento lá no meu workspace. Então, executando aqui, a gente vai ter lá no workspace o valor aí do nosso comprimento de 376 metros e 74 centímetros, ok? Para a gente conferir se esse valor está certo, né? A gente sabe que esse comprimento tem que ser maior, né, a xt2 menos xt1, né? Então, vou só fazer aqui uma continha rápida, xt2 menos xt1, ele dá o valor de 376. Então o valor é superior. Aí muitas pessoas ficam em dúvida isso aqui. O comprimento está muito próximo, né? Você tem quase o mesmo comprimento. Isso aí, pessoal, é devido a vários fatores. Nesse caso aqui, vamos analisar lá o gráfico da nossa catenária. Aqui parece realmente que a distância é bem maior. Só que eu convido a vocês para olharem aqui como é que está o nosso gráfico. Olha só, a distância que tem desse ponto até esse ponto aqui é uma distância de aproximadamente aí 10 metros, né? Apenas 10 metros. Então, ou seja, eu tenho aqui uma flecha bem pequena, uma flecha aí da ordem de 8 metros, 10 metros, não muito maior do que isso. E aqui, a distância entre essas catenárias é de 370 metros. Então, se você fizer aí, por exemplo, a hipotenusa, né, que a gente pode aproximar esse comprimento aí como se fosse a hipotenusa aqui desse triângulo, retângulo, a hipotenusa do triângulo retângulo que possui um cateto igual a 10 e o outro igual a quase 400, vai realmente dar muito próxima, né, ao cateto maior. Bom, com isso a gente conclui essa parte de projeto, né, da catenária do trabalho. Então, resumidamente, né, seriam esses comandos aqui, isso aqui que vocês precisariam utilizar no MATLAB. Você vê que é um programinha bem simples. O que vocês têm que fazer aí no trabalho de vocês é verificar. Eu usei aqui vários valores hipotéticos, né, que não são reais, e também eu utilizei propositalmente aqui considerações diferentes. O que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês é encontrar aqui os valores, né, do T0, do MS, aumentar ou reduzir o T0 de acordo com a situação de vocês, né, de acordo com o projeto de vocês, aumentar ou diminuir a altura das torres. Então, vocês veem que com esse código aqui, isso aí é bastante simples. E vão ter que repetir isso aqui para o restante aí do trabalho, né? Então a gente cai agora já nessa última parte do trabalho, que é repetir o procedimento até o fim do trajeto. Então vocês vão fazer isso aí para todos os vãos, né, da primeira parte até a última parte do projeto. Antes de encerrar, pessoal, fazer só um breve comentário sobre a segunda parte, né, a parte de cálculo da treliça, né, da torre. A gente vê, né, aqui no nosso projeto que agora, com o cálculo da tração, esse cálculo aqui dessa tração, eu já tenho a tração nos dois pontos aqui da nossa catenária. Então, aqui seria o valor da tração no ponto xt1 e aqui o valor da tração, né, nesse limite aqui, ó. Posso até selecionar aqui. Então, esse aqui, o valor de 27.510 aqui seria newtons, seria o valor da tração lá na torre 1, e 27.340 seria a tração na torre 2. Com isso eu já sei exatamente a tração que meu cabo está fazendo em cada uma das torres.
a partir dessa curva aqui, da nossa expressão da tração. Então, o que você vai precisar fazer aí para a próxima etapa, né, vai ser com os valores dessa tração em cada uma das torres e com o valor do ângulo horizontal, né? Então, só lembrando que a gente tem a tração e tendo a tração e o ângulo com horizontal, a gente consegue decompor essa nossa força e fazer a análise da treliça. Nessa figura aqui a gente consegue ver isso até de forma mais clara, né? Então, aquela tração que a gente obteve na etapa anterior, ela vai estar sendo aplicada aqui no ponto mais alto da torre e ela vai formar um ângulo com a horizontal, né? Esse ângulo lá já daquela definição, né, que a gente obteve no desenvolvimento da equação da catenária, a gente sabe que esse ângulo horizontal ele vai ser dado pelo arco cujo cosseno é T0 sobre T, ok? Então, pessoal, aqui fiz uma ilustração básica de uma treliça. Obviamente, de vocês vai ter que ter as dimensões, ter os ângulos, ter as cotas muito bem feitas, né? Então, só quero mostrar essa tração aplicada na torre. Lá no programa que vocês forem utilizar, seja o F2, o SkySieve, você vai precisar aqui, nesse nó, entrar com a componente horizontal e vertical da tração, né? Você consegue essas componentes decompondo essa tração, né, com o auxílio aqui do ângulo θ. Um último comentário é que nas torres, obviamente nas torres da extremidade, você só tem o cabo, né, fazendo tração em um lado, você só vai ter um cabo conectado à torre, então você só vai ter um esforço de tração. Já nos cabos centrais, né, você vai ter uma tração de um lado, uma tração do outro, né? As componentes horizontais nesses cabos centrais, elas vão se anular, provavelmente, né? Porque o T0 que você está usando ao longo do projeto é o mesmo, a não ser que esse T0 mude, né, ao longo do seu projeto, de cada vão. Isso pode mudar, igual eu falei para vocês. O projeto é variado, né? Se o T0 for igual, ele vai se anular. Se o T0 for diferente, você vai ter ainda uma componente horizontal. E a componente vertical vai se somar. Isso apenas nas torres centrais. Nas torres nas extremidades você vai ter uma tração em apenas um dos lados. Isso vai impactar aqui nas reações de apoio que vocês vão ter que também escolher, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns pontos, né? Consegui introduzir alguns comandos do MATLAB que vão poder ajudar as pessoas que não têm muita familiaridade com o software, e é uma possibilidade, então, vocês conseguirem utilizar, tá bom? Então, eu agradeço, e qualquer dúvida adicional que vocês possam vir a ter em relação ao vídeo ou em relação também à matéria, eu fico à disposição para poder ajudar.